Mas e se você está numa necessidade, numa urgência? Você precisa vender aquele imóvel rápido. É que todo mundo acha que também a irregularização imobiliária ela é provocada com consentimento. E não é sempre assim. A gente tem casos, nós sabemos isso, porque atuamos nessa área, que a regularização, a irregularidade do imóvel surgiu em decorrência de um fato que às vezes caiu no colo da pessoa. Um exemplo disso é herdeiro. Sim, exatamente. Doutor, eu não sabia que meu pai tinha esse imóvel. Doutor, eu sabia que meu pai comprou, mas nunca passou pela minha cabeça que ele comprou com contrato de gaveta. Doutor, meu pai tem essa área aqui. Estava atendendo um cliente agora que um dos casos é esse. Né? Esse cliente é um consolidador. Né? Ele é um parceiro da Elo que faz a parte de regularidade ambiental de área rural. Para produtor rural, para quem tem área de plantio, enfim. Né? E a gente sabe que o Brasil passou por um período muito extenso de desmatamento. Sim. Né? Agora veja, se é difícil um lugar demarcado com muro, você imagina no rural. Pois é. O rural você muda uma cerca, E se é que tem cerca. E o pior, a gente sabe que qualquer irregularidade ambiental, se for crime realmente, ele é para sempre, né? Ele não prescreve, é imprescritível. E não é só isso. A pergunta que ele me fez, né? Doutor, uma irregularidade ambiental me bloqueia a regularidade fundiária da área? Aí é a famosa resposta, né? Que você sabe. Depende. 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 Porque depende de qual é a irregularidade. Existem irregularidades que podem ser sanáveis. E outras irregularidades não podem ser sanáveis. Existem irregularidades ambientais que levam ao perdimento. Exatamente. Então, veja, tudo depende do que você acabou de dizer. Você não falou que precisa fazer uma análise de risco na compra de um imóvel? Sim. O advogado, o cliente precisa entender isso. A gente não tem resposta para tudo se não analisarmos no estudo de caso. O estudo de caso. Exatamente. E aí, o estudo de caso é o aprofundamento, é onde a gente desce, avalia, planeja, vai montar uma proposta de atuação com base naquilo que nos foi apresentado. Aí eu tenho condição de falar para o cliente. Porque existem inúmeras formas de você resolver regularizar um imóvel. E uma é diferente da outra. Cada um tem seus requisitos, eu sua complexidade. Vai ter irregularidade que eu tenho duas possibilidades? Como que é? Não entendi. Tem alguma irregularidade que eu tenho duas possibilidades? Irregularidade com duas possibilidades? Você fala de fazer mais de um tipo? Sim, claro. Então, claro. A ideia é que todo mundo que possa nos assistir tenha compreensão do que é a regularização imobiliária. Porque nem sempre eu tenho um problema, uma solução. Não. Às vezes eu tenho mais que uma solução e hoje a gente ainda tem mais um ponto para apresentar para o cliente, que é o extrajudicial. Sim, que para o cliente, muito cliente, hoje, do escritório, fala para mim o seguinte: doutor, vamos pelo judicial. Por quê? Porque é mais barato, não está com pressa. E é a dica que eu dou para os meus clientes. Fazer o extrajudicial, para a gente, é muito melhor. Porque você vai lá, faz o seu trabalho, ele acaba rapidinho, o cliente fica feliz, te paga. Mas em algumas situações, você vai onerar demais o seu cliente. Então, a gente fala, você está com intenção de vender o imóvel hoje? Não, então vamos pela via judicial, ela demora um pouco mais. Claro, isso vai depender muito da cidade que eu estou conversando. Porque e não só cidade. Porque tem cidade que o judiciário é muito moroso. Ainda mais aquelas cidades pequenas, que só tem uma vara, só tem um juiz, e esse juiz tem que se ocupar de tudo, ele vai sempre dar prioridade para o que é mais urgente. E é lógico, está certo, né? Eu não quero que ele julgue a minha ação de regularização de imóveis quando tem uma pessoa precisando de uma medida urgente, por exemplo, para fazer um tratamento médico, uma cirurgia. Então, a gente entende isso. E aí, a gente tem que passar para o nosso cliente essa questão também. Tem certeza que você não quer vender nos próximos anos? Não, eu tenho. Mas ainda assim, ainda que a gente proponha a ação judicial e lá na frente surja uma urgência,
a gente resolve. A gente vai lá, desiste da ação judicial e parte para o extrajudicial. Então, também dá para resolver. Mas é o que eu digo na análise de risco. A análise de risco te impede de comprar o imóvel? Não te impede, mas você vai comprar com todas as informações possíveis. Então, eventualmente, você vai renegociar o preço, a mesma coisa na regularização de imóveis, né? Então, às vezes, você precisa tomar mais de uma medida. Então, a gente estava falando da questão ambiental. Olha que interessante. A gente sabe que na Mata Atlântica tem algumas peculiaridades ambientais. Então, às vezes, você não pode fazer isso, que em outro lugar você poderia. Então, tem algumas... Cada tipo de bioma, de região, tem as suas peculiaridades, como tem os municípios, né? Os municípios têm as regras de construção e que são diferentes de bairro para bairro. E aí, olha que interessante, você sabia que na cidade de Presidente Prudente, 600 quilômetros quase de São Paulo, 580 quilômetros de São Paulo, tem Mata Atlântica? Não sabia, não. Pois tem. E aí a pessoa tá lá e fala, não, mas eu nem vou, para que eu quero saber de Mata Atlântica? Eu não quero. Vai lá e toma alguma medida e ela vai ser penalizada porque ela não sabia que lá tem Mata Atlântica. E quem sabe isso? Um advogado especialista em direito ambiental.